Queridos irmãos e queridas irmãs, amados que estão ao alcance deste vídeo e desta mensagem aos vossos corações. Louvamos a Deus porque quis Deus dar à Igreja do Brasil esta oportunidade de crescimento, nos dando a largueza de podermos nos debruçar sobre a sua vontade, o seu querer, e poder estar fazendo aquilo que o Senhor permitiu fazer neste período das nossas vidas. Nós louvamos a Deus porque o nosso bispo e a nossa bispa têm nos confiado esta nobre igreja aqui, Adebrais Carandiru. Nós louvamos a Deus porque é uma igreja nobre, de uma estrutura fenomenal, e Ele nos deu a oportunidade de aqui estarmos trabalhando até o momento que Deus falar ao seu coração, podermos estar trabalhando em outro local. Nós gostaríamos de estar dizendo ao nosso bispo nesta hora, nossa bispa, muito obrigado pela oportunidade de conduzir esta igreja por um período cuja igreja já tem 35 anos aqui. Para mim, é uma felicidade muito grande. Amados irmãos e amadas irmãs, nós estaremos falando alguns minutos sobre a guerra espiritual que se trava todos os dias. A Igreja de Cristo, ela não é nada mais, nada menos do que um quartel-general aqui no Carandiru. Ela, por ser quartel-general, ela está habitando no momento em torno de uma guerra estabelecida pelo Senhor Jesus. Ele disse para Pedro, no capítulo de número 16 de Mateus, versículo 18, lado B do versículo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos, quando isto ocorreu, creio que o Senhor Jesus estava dando um intimato ao inferno, uma declaração de guerra, que a partir daquele momento a igreja estaria enfrentando a uma altura significativa para a glória de Deus, com um povo comum, humano, e que realmente era feito de carne e osso. Mas ele disse que em toda batalha, que esta igreja estaria travada contra as portas do inferno. As portas do inferno não prevaleceriam. Nós temos várias portas do inferno. Nós temos a porta da prostituição. Nós temos a porta da nudez. Nós temos a porta da mentira, da depravação e de tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. E a igreja, sendo ela luz e sal para poder estar temperando, ela deveria ter uma estrutura de maneira tal que Satanás pudesse estar vivenciando que a igreja de Cristo, ela é uma autoridade na terra. Ela é o sacerdócio real, o povo escolhido para a batalha cujo qual o Senhor nos escolheu. Nós gostaríamos de estar falando aqui sobre um soldado ou uma soldado que está no seu lar neste tempo de crise. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós passamos por alguma fase. Primeira fase que passamos, que somos beber. E esta fase de beber, ela é conduzida por um pai espiritual. Eu lembro até hoje do meu pai espiritual. Era aquele que me levava na igreja, que ia me buscar em casa, que conversava com os meus pais sobre a minha vida espiritual. Que não me deixava em casa e que me dava bronca quando eu ficava em casa no dia de culto. E eu comecei a crescer. Diz a palavra que este beber,
ele é criado com leite racional. Ou seja, esse bebê que está em fase de desenvolvimento, ele não pode ter em suas audições, está absorvendo palavras que não agradam a Deus. Palavras que possam trazer distorção para a sua vida. Palavra que possa trazer para ele uma doença espiritual, talvez não presente, mas no futuro. E o pai espiritual, ele não deixa que alguém fale mal do outro crente próximo do filho espiritual dele. E aí você vai crescendo, você sai daquela fase de bebê, de criança, passa para a fase do adolescente e do jovem. E diz a Bíblia que, mesmo você sendo jovem, o Senhor lhe encara ainda como criança, um período de crescimento. E quando nós passamos a ser jovem, recebemos o batismo com o Espírito Santo, falamos em línguas estranhas, pulamos, nos alegramos na presença de Deus. Quantas vezes no curso dos nossos pastoreios das igrejas que passamos, viemos muitos senhores e muitas senhoras pulando, alegre, feliz, outras dançando no Espírito, outras sorrindo, e grandes manifestações diferenciadas de um para o outro, quando recebe o batismo com o Espírito Santo. E nós dizemos, são crianças, são jovens, são adolescentes, que receberam a graça de Deus, e às vezes têm um comportamento diferenciado de um jovem. Mas o Senhor precisa de você para a guerra e para a peleja. Para isso precisamos nos amadurecer. E a partir do momento em que vamos se amadurecendo, o nosso pai na fé percebe que temos interesse pelo culto, temos interesse pela escola bíblica, começamos a fazer um curso teológico, nos deparamos com situações do nosso filho na fé que nos surpreende. Ele passa a orar sozinho, ele passa a vir para a igreja sozinho, e aí o pai na fé fica olhando de longe, dizendo para ele mesmo, o meu bebê cresceu, o meu bebê conhece Jesus, o meu bebê conhece o caminho da igreja, e o pai na fé deixa o seu filho andar um pouco mais sozinho, até que ele torna a estrutura de Senhor, Senhor dono de si, cujo qual Senhor, agora, ele consegue ter contato direto com Jesus, com Deus, direto com os céus. Não precisa mais do seu pai na fé, mas eu quero dizer para você que nesta hora, passa a ter contato com Deus, e o Senhor vai amadurecendo ele, e aí ele começa a assumir um posto, aleluia, na casa do Senhor, no arraial de Deus. Ele começa a assumir um posto, sei lá, de dirigente do culto da mocidade, ou segundo dirigente do culto da mocidade, e no quartel ele vai tendo uma fórmula já de obreiro, e começa a ter idoneidade, e aí ele começa a ir para o campo de batalha lutar. Aleluia! Esta formalidade, esse período cujo qual nós sabemos que um crente precisa passar, este período é necessário. O crente precisa passar pelo estágio de bebê. O crente precisa passar pelo estágio de aprendiz, de jovem adolescente. Ele precisa passar pelo jovem, o estágio de jovem senhor. É aquele estágio que o pastor dá bronca, que ele fica triste e que precisa se adequar, precisa crescer na palavra do Senhor. É aquele estágio difícil de crescimento para que no futuro ele possa estar manuseando com precisão o poder da palavra de Deus, defender o Senhor Jesus na faculdade, defender o Senhor Jesus na escola cujo qual ele estuda, defender o Senhor Jesus no trabalho, defender o Senhor Jesus no local onde ele está, defender o Senhor Jesus para o crente fraco, defender o Senhor Jesus para os crentes meninos. É um homem agora, um Senhor, não dá trabalho ao pastor, mas sabe que a vida dele agora pertence ao Senhor dos Exércitos. Nós gostaríamos de lhe avisar que é exatamente neste momento de escuridão, neste momento difícil, cujo qual a igreja enfrenta hoje, da orientação do nosso bispo, ele tem enfatizado de que precisamos entender que a luta não é aqui na igreja, não é em quatro paredes, mas ele tem nos ensinado de que a luta está dentro de nós.
Quem é você agora, meu irmão? Será um homem de joelho no chão? Será um homem de oração às madrugadas? Ou será uma pessoa que simplesmente, pelo fato da igreja estar fechada para não ter culto, você começa a desviar, fala mal dos crentes, fala mal de Deus, não ora mais, não jejuma, não busca mais o Senhor. Eu quero lhe dizer nesta hora que para que você possa estar vivenciando a presença de Deus, nesta hora, Deus está amadurecendo a sua fé, lhe dando um comportamento diferencial, dizendo para você nas madrugadas, não, você não tem mais a igreja, agora a igreja é o seu próprio lar. Eu gostaria de estar dizendo para os irmãos no final desta mensagem agora, no capítulo de número 3 de Colossenses, o grande Paulo, um homem que perseguia os cristãos, um homem tido como um homem de um nervo muito alto. Nós queremos dizer aos irmãos que era um homem de uma natureza muito ímpeta para resolver os seus problemas, mas ele foi moído, traçado, o Senhor realmente transformou o coração de Paulo, e ele chegou a escrever aos Colossenses, no capítulo 3, dizendo ele, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo e em Deus. Deus vos abençoe, em o nome de Jesus. Você, soldado, que está no seu lar neste momento de guerra, segure a sua espada, parta para a peleja, porque nós vencemos no poder do joelho, da oração, do jejum, da busca às madrugadas. O Senhor nos ensinou a arma. Quem de madrugada me busca, me acharão. Há demônios que só saem com jejum e oração. Parta para a guerra, porque Deus quer você no campo de batalha agora, lutando a favor do Brasil, da igreja e do servo de Deus para a glória e louvor do nome de Jesus. Isto para você é um amadurecimento da parte de Deus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Caminhamos avante em o nome de Jesus. A obra não pode parar. Você é o guerreiro, é o homem que Deus preparou. Aqui na base, em Carandiru, levantando você como guerreiro, aonde pisar a planta do seu pé, será abençoado para a glória e louvor do nome de Jesus. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.